Então, bora lá começar essa nossa primeira live não, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de live aqui, dessa conexão que a gente tem uma com as outras. Sejam muito bem-vindas, inclusive quem tá entrando, não tá entendendo nada. Hoje não é live de provador, não é live pra mostrar look pra vocês. Estou, assim, óbvio, bem produzida, né, pra vocês verem uma pecinha, mas esse não é o intuito... Tá melhor? Aqui? Mas esse não é o intuito desse nosso vídeo. Que bom que voltou o áudio, né? Sempre acontece, gente. Na verdade, essa live é pra ser uma live totalmente descontraída, tá? Mas não adianta. Eu acabo ficando nervosa, eu acabo falando rápido. Mas, assim, é pra gente fazer aquelas trocas, né? Conforme eu falei pra vocês nos stories anteriormente. Ô, amor, liga o ar, que eu já fico até suando de nervosa. Mas, meninas, o que é a minha ideia da gente fazer esse Fashion Talk na hora do almoço? Vocês estão aí, né? Mais tranquilas, eu sei que nem todo mundo consegue entrar, mas quem puder tá entrando pra gente ir fazendo essa troca toda segunda-feira vai ser muito legal. Geralmente eu vou entrar meio-dia e meio, meio-dia e 45, 1 hora, tá? E aí, cada semana a gente vai fazer um tema específico. Eu até na semana passada abri uma caixinha de perguntas pra saber quais são as dores de vocês. Teve muita gente que me falou sobre combinação de cores, sobre como combinar looks, que fica sempre na mesmice. E pra quem não sabe, pra quem tá entrando nova aí, meu nome é Edneia da Luz Fávaro. Eu sou proprietária aqui do Ateliê 91, mas fora isso eu tenho formação em consultoria de imagem também. E o intuito da loja, né, sempre foi realmente mostrar pra vocês... não só vender a roupa, né? Mas também trazer muita autoestima, mostrar realmente combinações, ensinar vocês a vestirem, né? Uma peça de várias e várias formas e até inspirar, às vezes, com peças que vocês têm no próprio guarda-roupa de vocês, tá? Então, eu acho que agora a gente tá crescendo, às vezes eu não consigo fazer isso com tanta... tão ágil, sabe? Então, eu acho que nessas lives a gente vai conseguir trocar muita informação. E aí, pra gente continuar... pra gente começar, na verdade, né, todos esses assuntos aí, eu acho que o primeiro assunto que é o mais, assim, pra gente dar o pontapé inicial, eu tinha preparado um tema relacionado à moda, mas eu vou deixar pra próxima segunda-feira. Vai ser falar um pouquinho da loja, de como a gente começou. Já falei pra vocês aí que tem uma formação em consultoria, né, mas pra vocês entenderem de como eu entrei aí nesse mundo. Me contem aqui se alguém já sabe da história da loja, se já imaginou alguma coisa. A gente tem um vídeo no YouTube que conta, eu já fiz também podcast, mas eu acho que eu nunca cheguei aqui e gravei pra vocês nesse bate-papo, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, a empreendedorismo também, e eu puder ajudar, vocês podem mandar por aqui, porque como eu falei, vai ser um bate-papo, então tô aqui pra esclarecer todas as dúvidas de vocês. E acho que eu posso começar, então, a contar a história. Não me deixem falando sozinha aqui. Aqui é pra ser um bate-papo mesmo, então comentem aqui o que vocês acham interessante pra gente dar início. Vou até tomar uma aguinha aqui que eu fico nervosa, gente. Mas enfim, então pra começar, pra vocês entenderem um pouquinho, eu comecei com a loja quando eu tinha 22 anos de idade. Hoje eu tenho 32, não, acho que eu tinha 23, porque fazem 9 anos que eu comecei a trabalhar no varejo de moda feminina. E aí, Má, quero saber tudo sobre a loja. Comecei a trabalhar há 9 anos atrás, então, na época eu tinha uma sócia e foi uma oportunidade que aconteceu, ela era uma pessoa mais velha, me ofereceu essa oportunidade e eu, né, como menina boa pisciana que sou, bem sonhadora, já logo topei de cara e entrei, sem ter nenhum conhecimento de vendas, nunca tinha trabalhado com vendas, eu era muito mais tímida do que eu sou na época. Hoje em dia ainda sou, tem muita gente que não acredita, mas eu tenho muita dificuldade em falar, né, ao público e tudo mais, mas eu amo muito o que eu faço, então por isso que eu coloco a cara a tapa mesmo pra vir aqui falar com vocês. E aí acabou que teve um tempo lá de sociedade, a gente se desfez e eu continuei com a loja. Aí eu mudei de nome, foi aí que o Ateliê 91 começou. Nessa época eu já estava com 25 anos de idade, então já tinha um pouquinho mais de cabeça, mas ainda assim era uma menininha. E tava lá no comecinho, tentando fazer dar certo, sabe? E como era um sonho muito grande, nessa época com 25 anos de idade, quando a gente desfez a sociedade, eu já sabia que de fato a loja era o que eu queria pra mim, que eu queria do meu sonho, né? Então foi aí que eu fiz meu primeiro curso de consultoria também de imagem. E aí comecei a trabalhar pra gente crescer cada vez mais e
poder entregar, sabe? Todo esse amor, toda essa energia que eu tenho, essa paixão pela moda, por vestir vocês, por trazer autoestima. Foi aí que começou tudo. Então eu depositei muita energia e aqui estamos nós, gente. Já fazem, eu sou ruim de contas, 7 anos que a gente tá com a Ateliê 91 nesse mesmo espaço. Sim, amiga, quando a gente ama o que a gente faz dar certo, sabe? Isso que eu falo pra vocês. E aí, no começo, né, quando eu comecei, eu era sozinha. Depois que desfez a sociedade, eu fiquei um tempo realmente só eu fazendo tudo. E era muito gostoso, porque era muito próximo, né, também de todo mundo. Então eu conseguia entender onde estava todas as coisas, me virava nos 30 e fazia acontecer, né? Só que daí foi tendo crescimento, graças a Deus. Aí logo em seguida entrou o que hoje em dia é meu noivo, mas era meu namorado na época, começou a me ajudar com a parte administrativa da loja, porque eu era muito ruim. Na verdade, eu sou até hoje, ele cuida totalmente dessa parte financeira, né? E acho que foi um dos meus primeiros problemas administrativos, na verdade, foi na parte financeira, que eu quase quebrei, gente. Comecei a pagar fornecedor sem ter dinheiro, e aí era matando um leão por dia, e ele veio, me ajudou. Então, eu acho que essa foi o primeiro, assim, virada de chave que a gente teve aqui na loja, sabe? Quando a gente conseguiu realmente acertar toda essa parte administrativa. E na parte de moda, de trazer coleção, então, como eu gostei muito disso, sempre pesquisei muito, eu sempre dava meus pulos, fazia acontecer, né? E aí, depois disso, a gente contratou uma pessoa para nos ajudar, a Natácia, não sei se ela tá online aí assistindo a gente, ficou 4 anos com a gente, e aí veio a pandemia em 2020. Foi em 2020, amor? Pandemia? E aí veio a pandemia em 2020. E aí, calma aí, deixa eu ver o que a Gabi tá falando. Qual foi a inspiração? Quando mudou a loja para esse layout. Acho tão lindo. Então, Gabi, foi em 2020, na verdade. A gente já tinha um sonho muito grande de crescer. A gente já vinha, na verdade, não era só um sonho. A gente já tava ficando mais conhecido aqui na região, né? E aí a gente já tinha problema de provador, porque a gente só tinha 2 provadores na loja. Inclusive, tô gravando aqui na nossa área de provador, que é linda. Sentei no sofazinho aqui pra ficar bem descontraída a nossa conversa. E aí, a gente, em 2020 já tinha essa vontade, né? Só que daí chegou a pandemia, gente. E aí chegou a pandemia, eu falei, pronto. Mais um desafio aí, como se não tivesse nenhum até agora, né? Vamos encarar mais esse. E aí a gente começou a fazer bastante post no Instagram. Foi onde, de fato, acho que a gente teve um grande crescimento. Foi a nossa segunda virada de chave, assim. E aí, na época, nossa, ajudava muito, porque daí a gente começou a fazer entrega, levava na casa de cliente e vendia online. E aí foi onde a gente também abriu o nosso site, que era outra coisa que a gente ficava postergando. Eu não sei se eu tô boa na linha do tempo. Tô perdida na linha do tempo. Acho que a gente abriu o site primeiro, né? E depois fez a reforma, né? Então, aí, como o Instagram tava muito bombado, só que a loja tava fechada ainda, aí a gente pegou e abriu o site, porque era uma coisa que a gente ficava postergando e tudo mais. Foi quando a gente começou a fazer live, mas era muito tímido. Na verdade, a primeira live que a gente fez foi, na época da pandemia, tava muito em alta, né? Essa coisa de live. Aí a primeira live que a gente fez foi pra inaugurar o nosso site, foi muito legal. E aí a gente abriu o nosso site e tudo mais, teve algumas vendas, mas não é, gente, um mundo maravilhoso, né? No começo foi, mas depois no site você tem que sempre estar se reinventando, assim como na loja física. E aí, nisso, a gente abria, fechava a loja física, continuava ali com o site, Instagram, né? Depositando todas as energias, trabalhando muito. E aí foi quando fechou de novo. Teve uma parte lá que depois deu faixa vermelha de novo, né? Que tinha que fechar tudo. E aí a gente já tava com essa vontade muito grande de fazer uma reforma na loja, de ampliar. Que esse espaço que a gente tá aqui, que tem os provadores, ele não existia, ele era o nosso escritório antes. Então a gente tinha esse cômodo aqui que a gente podia usar para fazer os provadores. E a Natácia, que trabalhava com a gente, ela era formada em arquitetura, é formada em arquitetura. E aí ela já estava aqui dentro da loja também, então ela sabia de todas as dores que a gente sentia. Eu tinha muita inspiração de uma loja cor-de-rosa, de ser um pontinho cor-de-rosa em Vinhedo mesmo. E aí foi quando a gente fez o projeto e decidimos reformar em plena pandemia, gente. E assim, loucos de tudo, porque não tinha material, não tinha como você ir comprar as coisas, então tudo demorava muito para chegar. Mas no fim deu tudo certo, uma obra que era para ser tipo em 1 mês, demorou 2 meses, quase 3 meses, mas deu tudo certo. E aí foi a nossa terceira virada de chave de crescimento aqui da loja, porque daí a gente já tava com o site,
a loja ficou, ela mudou, ela era toda cinza, assim, mais apagadinha, sabe? E aí ela mudou pra rosa, então, assim, muita gente passava aqui na fachada, achava que era uma loja nova. E engraçado que até hoje a gente tá sempre no mesmo ponto. Isso fazem 7 anos que a gente tá aqui nesse mesmo lugar, né? E até hoje entra muita gente aqui da região perguntando se a loja é nova. E não é, gente, a gente tá um tempão no mercado, então a gente tem muito o que crescer ainda, muita gente pra conhecer a gente ainda, né? Então, por isso que a gente continua trabalhando bastante para alcançar todo mundo. E aí, teve essa grande virada de chave e agora a gente já tá indo para um outro patamarzinho, assim, né? Crescendo um pouquinho mais. A gente, aqui onde a loja é uma casa, então a gente alugou mais alguns cômodos aqui para trás, mais 2 cômodos, na verdade. E esses cômodos a gente faz de escritório, faz para parte do e-commerce, enfim. E é isso, gente. A nossa história, assim, bem resumida de crescimento é toda essa. Eu fiquei sabendo, assim, que eu amava fazer isso um dia que me deu um start, que eu tava organizando aqui a loja e eu fiquei, tipo assim, meu Deus, eu amo fazer isso. Se eu não fizer aqui pra mim, com certeza eu vou trabalhar pra alguém. Mas esse desejo de empreender sempre foi muito, muito forte, né? Tipo, é meio que natural, gente. E eu amo tudo isso. E eu quero que vocês sintam cada vez mais toda essa energia, todo esse amor. Tudo que a gente pensa realmente com muito carinho pra vocês. E, obrigada, Ana. Vocês também são incríveis, gente. Eu falo assim, se não fossem vocês, obviamente não teria nada disso acontecendo, né? E as nossas clientes são as melhores do mundo, sério. Tipo, vocês não dão trabalho pra gente, vocês são maravilhosas. Eu amo muito, muito mesmo. Muito linda, né? Nossa, gente, é uma casinha da Barbie aqui, sério. Eu amo demais. E rosa ficou em alta, assim, né? Depois veio o Valentino trazendo rosa, então, assim, tem tudo a ver. A gente pegou a onda do momento do rosa mesmo, foi muito legal. Obrigada, Má. Eu amo atender vocês também, gente. Por que a loja chama Ateliê 91, gente? Vou dar 2 respostas pra isso. Pra vocês entenderem como que eu sou também. Porque às vezes vocês ficam achando que eu, tipo, sei lá, sou meio séria e tudo mais. Mas não. Temos 2 respostas. Na época, lembra que eu falei, eu tinha 25 anos de idade quando eu mudei, né, pra Ateliê 91. Então, não tinha muita cabeça, não era muito madura nisso, né? 91 é o ano do meu nascimento. Então, por si só, vocês já conseguem... Quando eu tinha 25 anos de idade, até... Beleza, fazia sentido. Mas agora, com 32 anos, cada vez que o tempo vai passando, eu me arrependo do 91. Mas pegou, vai ficar. E ateliê é ateliê de fazer moda, sabe? De fazer sentido. Eu queria alguma coisa relacionada com a moda e com o meu aniversário. Então, foi esse que eu decidi colocar. Hoje em dia eu amo, mas já teve fases de arrependimento, de querer mudar pra, tipo, AT 91, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, falando lindamente aqui pra vocês, né? Que tudo a gente consegue transformar em beleza. 91 foi porque, com meus 25 anos, foi uma época de muito amadurecimento, muito maravilhosa pra mim, e que de fato foi mesmo. E ateliê porque a gente ama fazer moda aqui pra vocês. E é isso. E deixa eu ver mais comentários. A Bia já tá contando os anos pra ser cliente da loja. A Bia vai trabalhar aqui comigo, gente. A Bia é filha de uma cliente nossa, que ela ama. E aí um dia ela veio aqui na loja e foi no banheiro ali. Nosso banheiro também, pra quem não conhece a loja física, o banheiro também é todo rosa, é tudo rosa. E ela foi lavar a mão e aí ela veio assim, por que seu sabonete não é rosa? É tudo rosa. E eu, caraca, uma criança de 5 anos, eu não sei quantos anos a Bia tá, amiga. Eu falei, uma criança de 4 a 5 anos tá encontrando um erro no meu próprio marketing, realmente. Aí no mesmo dia eu fui e comprei sabonete rosa com glitter. Daí quando ela veio depois, eu falei, Bia, vai lá ver no banheiro. Agora a tia colocou sabonete rosa aqui pra vocês também. E é isso, gente. Resumidamente, essa é a história da loja. E nas próximas, assim, vocês podem me perguntar se tiverem alguma dúvida também, quiserem saber alguma coisa um pouquinho mais a fundo. Hoje em dia a gente tá com um time de... Você lembra disso, Pri? Nossa, eu adoro essa história. A gente tá com um time de... Somos em 5 aqui na loja. E tem a Lara na vendas, a Joy mais pro site, pro marketing, o Arthur que fica no caixa e um pouco no DM, o Rodrigo que é o meu noivo, namorado. E eu, né, que fico aqui, transitando por todos os ambientes. A Bia tava com 7 já. E é isso, gente. É a primeira história aí. Então, eu tenho como que fala? Uma história com a moda, assim, sabe? Eu já tenho bastante tempo. E tenho a formação da consultoria.
Ano passado também renovei o curso de consultoria com a Renata Cavalli, que é daqui de Vinhedo, né? Pra quem não conhece. Então, eu fiz a reciclagem, na verdade, do curso. E aí, os próximos bate-papos, como eu falei pra vocês, eu fiquei dando uma olhada na caixinha pra sentir quais são as dores. E no próximo assunto, eu tô pensando em a gente falar sobre, tipo, a nossa imagem. Qual a importância da nossa imagem? Então, já fiquem aí de conteúdo pra vocês pensarem o que a gente pode falar, se a nossa imagem é realmente importante ou se não. Tipo, que se dane, não quero saber da minha imagem. E aí vai ser um assunto bem legal, que abre, sabe, um pouco os nossos olhos. Independente de estilo, de cartela de coloração, de tudo isso, sabe, de combinação. Eu acho que é um assunto muito importante aí pra gente trazer, que vai agregar bastante. E me contem aqui também se vocês acham que esse assunto é legal ou qual outro assunto vocês acham que eu deveria abordar na nossa próxima live. Comentem, amigas, comentem. Não me deixem aqui falando sozinha. Tem várias meninas entrando aqui, gente. Hoje é uma live de bate-papo que eu vou fazer toda segunda-feira pra gente trocar assuntos aleatórios. Então, se alguém tiver alguma coisa pra me perguntar, pra me falar, essa é a hora. A gente já tá praticamente encerrando a live, ela foi bem rápida mesmo. São 15 minutinhos ali na hora do almoço de vocês pra gente poder ter essas conversas. Mas próximas cores da moda, né? Então, a gente vai ter bastante os tons neutros, bem forte, tá? Eu vou preparar esse conteúdo com muito carinho pra vocês. Mas já adianto que muitos tons neutros, o café tá vindo muito forte, o novo preto. E vocês vão ver isso nos nossos próximos lançamentos, inclusive. Ai, Pri, muito obrigada. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Todo mundo que acompanhou, muito obrigada. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, gente. Queria poder estar mais pra gente conversar. Eu falo bastante. Cores predominantes da estação, pode deixar. Falaremos sobre cores. Vocês gostam de falar sobre cores, né? Eu gosto também. E é isso, meninas. Vamos despedindo daqui. Hoje tem provador. Então acompanhe nossos stories, tá? Um beijo. Boa semana pra todo mundo. Vamos começar a semana daquele jeito já. E posso encerrar? Meu chefe tá falando que eu posso encerrar, então vou encerrar aqui, gente. Tchau, brigadão, viu? Beijo.